Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje estamos aqui para um vídeo que eu esperei muito aqui no canal e finalmente saiu, que é o vídeo do meu amigo William respondendo algumas dúvidas de cristãos. Então, se você é cristão e você tem dúvidas, continue assistindo o vídeo, que tá muito legal. William, responde aí a nossa primeira pergunta, que é: como reconhecer a voz de Deus? E aí, galera do canal da Sabrina, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário que você estará vendo este vídeo, mas estamos aqui para um perguntas e respostas, coisa rápida. A Sabrina me fez 5 perguntas bíblicas para que eu venha poder respondê-las e ajudar vocês na compreensão dos textos em perguntas e respostas. A primeira pergunta que a Sabrina me fez foi o seguinte: como posso reconhecer a voz de Deus? Eu quero começar dizendo que a voz de Deus, ela é a palavra de Deus. A voz de Deus, ela está na Bíblia, ela está contida no Santo Evangelho. A voz de Deus, ela nos foi revelada através da Escritura Sagrada. Então, nós não podemos procurar Deus aqui ou acolá se nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Nós temos o querer e a vontade do Senhor em nossa frente. Nós temos as Bíblias fechadas enquanto elas deveriam estar abertas, porque o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder da salvação para todo aquele que crê. E como crerão se não há quem pregue? Como crerão se nós não abrimos a palavra para meditar no querer e na vontade de Deus? Confira comigo Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, a voz de Deus nos fora revelada através de Cristo. Aquilo que Cristo falou, aquilo que Cristo viveu, é a palavra de Deus para nossas vidas. Aquilo que ele disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra que sai da boca de Deus nos fora revelada por Cristo, por intermédio do Evangelho, da Santa Palavra. Então, a palavra de Deus, a voz de Deus está contida na Bíblia. Segunda pergunta: como eu posso vencer o pecado e as tentações? Primeiro nós temos que entender o que é pecado. Pecado vem de errar o alvo. E se o nosso alvo é Cristo, nós pecamos cada vez que nós erramos o alvo, que é sair dos caminhos dele. A vontade de Deus não é que nós permaneçamos nos nossos caminhos pecaminosos, ou que nós seguimos o nosso coração, porque nosso coração é perverso e enganoso. Vai dizer Jeremias no capítulo 17, versículo 9. Então, se o nosso coração é enganoso, nós não podemos seguir nossas vontades, nós não podemos seguir nossos caminhos. Nós temos que estar no alvo, que é Cristo. Então, o pecado é todo desejo que nós temos fora de Cristo, é toda alegria que nós temos fora de Cristo, é toda a felicidade que nós encontramos fora de Cristo, é procurarmos viver as nossas vidas sem Cristo. Porque Cristo é o centro de nossas vidas. Quando nós o retiramos do centro de nossa vida, nós vamos errar o alvo sempre. Nós vamos viver em pecado, vivendo erroneamente. Não podemos viver sem Cristo. Assim como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então temos que entender que o pecado é toda satisfação fora da presença de Deus. E é aquilo que não agrada a Deus. Por quê? Porque Deus nos é suficiente. Então, para que nós venhamos a vencer os pecados e as tentações, devemos estar em constante comunhão com Deus. Devemos estar em frequentes jejuns, orações, leitura da palavra de Deus, que é o mais importante. Nós não podemos apenas orar e deixar de estudar a palavra. Não podemos apenas estudar a palavra e deixar de orar, porque são duas coisas completamente interligadas. Não são coisas distintas, são coisas que se completam. Abacuque 1, versículo 13 vai dizer: Senhor, Tu és tão santo que os Teus olhos não podem contemplar o mal, não podem contemplar o pecado. Então nós temos que entender que foi por meio do pecado que Cristo teve que entregar sua vida por nós, em resgate, porque todos nós estávamos condenados ao inferno. Então, se nós vivemos em Cristo, devemos viver em novidade de vida, devemos obter um novo nascimento, devemos obter uma vida segundo a palavra de Deus. Então, a maneira de vencermos o pecado e a tentação é estando mais próximos de Cristo. Da mesma maneira com que nós nos achegamos para perto da luz e vai mostrando em nós a nossa sujeira, da mesma maneira é quando vamos até Cristo. Quanto mais nós vamos até Cristo, mais nós enxergamos a nossa sujeira interior, o nosso pecado, as nossas falhas. Terceira pergunta: por que Deus permite que nós passamos por provações e tribulações?
Eu quero responder essa pergunta usando 3 versículos maravilhosos da palavra de Deus. Confira comigo Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, esta é uma promessa de Deus. Aquele que Deus prova é aquele que Deus ama. A Bíblia diz que Deus corrige os que amam e exorta os que têm por filho. Então, muitas das vezes, Deus usa as provações em nossas vidas, as tribulações, as nossas pelejas, as nossas lutas, tudo aquilo que nós passamos em aprendizado e crescimento espiritual. Muitas das vezes, assim como Deus fez por meio de muitas pessoas, Deus usa a dor, Deus usa as tribulações, as perseguições para nos fortalecer. Porque muitas das vezes nós nos achegamos a Deus apenas no momento em que nós estamos com necessidade. É o momento em que Deus fala: preciso ouvir mais a tua voz, preciso ouvir você clamando mais, preciso você se humilhando mais aos meus pés. Então, essa é uma maneira de Deus estar nos calejando para a vida, é uma maneira de Deus nos estar preparando para as perseguições maiores que virão, porque a nossa vida é de constante tribulação. Confira comigo agora 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Aqui Deus está dizendo ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha orado 3 vezes para que Deus viesse a tirar o espinho na carne dele. O apóstolo Paulo estava sofrendo com uma dor insuportável, mas olha o que o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco é que estou forte. Então não pense que Deus coloca provações nos seus caminhos para poder fazer você parar no meio da sua caminhada. Não pense que Deus prova você para que você venha a ficar aflito, para que você venha a ficar abatido, perplexo. Não. Deus prova você para que você venha crescer espiritualmente, para que você venha entender que você é mais dependente dele, para que você venha entender que no momento em que Deus te dá a aprovação, que Deus te coloca no meio do deserto, é para te fazer crescer. É para fazer você se deleitar aos pés dele. É fazer você a viver nos caminhos dele de maneira justa, de maneira correta. Ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 36, muito conhecido esse versículo, na maioria dos cristãos conhece. Tenho-vos dito para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui há 2 promessas. Primeiro Deus fala: tenho-vos dito isto para que em mim tenham paz. Então é nele que temos paz, no momento da prova, na hora da tribulação, na hora da peleja, da perseguição, é nele que nós encontramos a paz. E ele termina dizendo: no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nele nós temos paz, também nele nós venceremos o mundo. Então, é momento de nós olharmos para Cristo somente e entendermos que as adversidades faz parte da vida cristã, as pelejas faz parte da vida cristã, as lutas faz parte da vida cristã. Jesus não disse que seria fácil. Ele não nos prometeu um caminho abençoado, um caminho deleitoso, mas ele nos prometeu uma chegada segura à salvação. Como Deus confirma o namoro? Eu, particularmente, não creio que Deus confirma namoro. Deus não confirma relacionamento. Isso são frutos da nossa semeadura. Nós colheremos aquilo que nós plantamos. Se nós sabemos escolher, se nós temos capacidade através do Espírito Santo para testificar aquilo que é da vontade de Deus, nós não precisamos que Deus confirme algo. Nós não precisamos, esse negócio para mim, por exemplo, de orar, vamos orar juntos, para mim é besteira, para mim é imaturidade espiritual. Uma vez que nós temos a palavra de Deus, uma vez que nós temos a Bíblia em nossas mãos, nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus. Em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar algo do tipo, ou algo dizendo da mesma maneira. Em nenhum momento você vai ver Deus dizendo para sentirmos aquilo que é da vontade. Não, Deus manda avaliarmos, Deus manda que nós venhamos a testificar e discernir aquilo que é da vontade dele. Então, para mim, Deus não confirma namoro. Para mim, Deus te dá a capacidade
inteligência para você escolher da melhor maneira, e Ele dá os requisitos que nós temos para se relacionarmos com outras pessoas. Por exemplo, não vos prendais a um jugo desigual. Então eu, sabendo disso, não posso me prender a alguém que professa uma fé diferente. Como eu, um cristão, procurarei uma pessoa de fora da igreja. Como eu, cristão, procurarei uma pessoa que gosta de coisas que não agradam a Deus. Como eu, dizendo-me ser cristão, vou viver uma vida ao lado de uma pessoa que não professa a mesma fé que eu. Eu sou, sei lá, sou evangélico da Assembleia de Deus e quero namorar um testemunha de Jeová. São coisas totalmente diferentes, são coisas totalmente distintas. Tudo bem, vocês se unem, vocês se aceitam, mas como ficarão os filhos dali para frente? Como ficarão a comunhão dentro de casa, um crendo em uma coisa, outro crendo em outra totalmente diferente? Então nós temos a diversidade de pensamentos bíblicos para podermos entender. A Bíblia não nos manda sentir se é de Deus, ela nos manda avaliar e testificar se é de Deus. E nós temos isso mediante a palavra de Deus. É a Bíblia que é inerrante, é infalível, que vai nos testemunhar isso. A Bíblia fala que, Jesus próprio falando, pela árvore conhecereis os frutos. Não pode árvore boa dar frutos maus e nem árvore má produzir frutos bons. Então, eu tenho essa capacidade de olhar uma pessoa, avaliá-la se ela é uma boa árvore. Se ela produz frutos bons, ela é uma árvore boa. Se ela produz frutos maus, é uma árvore má. Então, para que eu vou me relacionar com uma árvore má? Eu preciso de uma pessoa que produza frutos, uma pessoa que me leve para os caminhos de Deus, uma pessoa que me aproxime mais de Deus. Eu preciso de uma pessoa que venha a viver uma vida consagrada a Deus comigo, que busca Deus comigo, que sente comigo para aprender da palavra de Deus, que viva Cristo comigo. Então, é uma opinião pessoal, particular, você não é obrigado a concordar, mas sim a respeitar. Então, para mim, Deus não confirma namoro. Para mim, Deus te dá a capacidade de você testificar se uma pessoa é realmente de Deus, você testificar se uma pessoa é de bom proveito, é de bom caráter, produz frutos dignos de uma pessoa que se diz cristã. Então, Deus vem abençoar esse relacionamento, porque uma vez que o casamento é selado, uma vez que o namoro é selado, Deus confirma, porque a união entre dois votos é uma confirmação de Deus. O casamento é bíblico, o casamento é uma coisa saudável, é uma coisa maravilhosa. Mas até chegar a esse casamento, Deus te dá tempo, Deus te dá testificações para que você venha a realmente se decidir. Provém de Deus ou não provém? E fique com essa palavra. Árvore que produz maus frutos não vale a pena. Agora, árvore que produz bons frutos é de se aproveitar. A pergunta é: como é ser um cristão? A Bíblia diz que em Antioquia, quando os discípulos chegaram em Antioquia, as pessoas olharam para eles, as pessoas viram a eles e falaram: esses são cristãos, porque seguiam Jesus, eles eram seguidores de Jesus, eles se pareciam com Cristo, eles davam testemunho de Cristo, eles viviam semelhante a Cristo. Então Cristo refletiam-se neles, e as pessoas ao redor viram e colocaram esse título nele de cristãos. Não foram os discípulos que se disseram cristãos, foram as pessoas que, olhando para eles, disseram: eles se parecem com Cristo. Então, ser cristão nada mais é do que você se parecer com Cristo, você amar como Ele amou, você perdoar como Ele perdoou, você viver como Ele viveu, você andar onde Ele andaria, você falar o que Ele falaria, você amar o seu próximo como a si mesmo, você amar a Deus sobre todas as coisas, você guardar a lei do Senhor, você guardar os ensinamentos de Cristo. Então isso é ser cristão. Ser cristão nada mais é do que você refletir Jesus. As pessoas olharem para você e falar assim: cara, eu vejo Jesus em você. Cara, eu vejo que todos os ensinamentos de Jesus você ensina da mesma maneira. Você com a sua vida testemunha a Cristo da mesma maneira. Então ser cristão nada mais é do que se parecer com Cristo. Então, antes de se intitular um cristão, certifique-se de que sua vida está em acordo com a palavra de Deus, ou se você está vivendo semelhantemente ao que Cristo viveu. Nós temos 50 milhões de evangélicos no Brasil, que se denominam cristãos, e o Brasil nunca foi um país tão corrupto, nunca foi um país tão perverso, um país tão imoral, um país tão degradado como está sendo. Então ser cristão é se parecer com Cristo, é viver o que Cristo viveu. Confira comigo
o que o apóstolo João diz em sua primeira epístola. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se nós dissemos que estamos em Cristo, se nós dissermos que estamos em Jesus, ou como o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu tenho que andar em novidade de vida, tenho que andar como ele andou, porque Cristo não pode habitar em mim se eu disser coisas controversas ao que ele ensinou, coisas diferentes do que ele falou, eu viver de uma maneira diferente daquilo que ele prega em sua palavra. Então, ser cristão significa isso. Semelhantemente a Cristo, viver uma vida em acordo com a palavra de Deus e refletir Jesus. Esse é o significado de ser um cristão. Então é isso, galera, que eu tive para falar para vocês aqui hoje. Espero tê-los ajudado, espero tê-los influenciado a ler mais a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, porque ela é totalmente divina e inspirada pelo Espírito Santo. Ele é o autor da Escritura. Então nós temos que entender aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. E Ele, melhor do que ninguém, responderá todas as nossas perguntas mediante a sua palavra, que é perfeita e infalível. Agradeço desde já a Sabrina pela oportunidade, pelo convite de partilhar esse vídeo aqui com vocês. E sigam-na nas redes sociais. Ela vai colocar o meu aqui, espero que você coloque, né, Sabrina? Colocará o dela. Se você gostou desse vídeo, dá o like aí embaixo, dá um curtir, que para ela é muito importante. Gente, fica com Deus, que Deus abençoe a todos vocês e a gente se vê por aí. Vídeo, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado muita gente, tirado dúvidas de muita gente. Gente, o William, ele é da página Pregando o Evangelho no Twitter, Pregando o Evangelho no Instagram. Ele tem mais de 4.000 seguidores. É um cristão fiel ao Senhor, estudante de teologia. Então, não deixem de curtir a página dele, de seguir no Instagram. Não deixem, gente, porque é cada palavra que edificam a nossa vida. Então, vão lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você gostou do vídeo, já curte o vídeo. Quer parte 2? Comenta aqui embaixo que a gente vai adorar saber se vocês querem parte 2. Deixem perguntas aqui embaixo também da qual vocês tenham dúvida. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau!